Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidas suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. E a população, o que acha da venda da Vale? A batalha acontece no meio da rua. Quem comprar a Vale vai ser dono também de 2 ferrovias, 9 portos e empresas de alumínio, papel e celulose, espalhados em 140 cidades de 10 estados e 11 países. A coisa acaba, né, culminando na assinatura dos chamados Acordos de Washington, que foram uns acordos pelos quais o Brasil era obrigado cativamente a fornecer borracha e minério de ferro para as necessidades de guerra das Forças Armadas norte-americanas. O fornecimento do minério de ferro foi feito através de uma companhia que foi criada a partir da permissão dos Estados Unidos para que, então, se nacionalizasse a Itabira Iron Ore, que era de propriedade do Percival Farquhar, e se transformasse ela em Companhia Vale do Rio Doce. É aí que a Vale do Rio Doce nasce, também controlada nos seus segmentos mais estratégicos pelo norte-americano. Quando terminou a guerra, essa massa passa para a mão do governo brasileiro e a Vale, aos poucos, começa a se transformar numa grande companhia mineradora. A Vale era uma empresa essencialmente mineira, voltada para o mercado internacional, especializada em minério de ferro, e desenvolveu isso até 1969, quando ela veio para a Amazônia e se tornou proprietária da segunda maior jazida em Carajás, no sul do Pará. Em 70, a Vale ganha uma dimensão extraordinária, porque os projetos de intervenção sobre a Amazônia do governo militar transformaram a Vale nesse instrumento precioso. Foi no governo Fernando Henrique que cerca de 70% do patrimônio nacional, empresas altamente lucrativas, empresas estratégicas para o país, passaram do Estado para mãos privadas. E nesse contexto, a Vale do Rio Doce é emblemática. Esse preparo da Vale significou a demissão de mais ou menos 10 a 12 mil empregados, para que ela estivesse azeitada. Quem fosse comprar não precisasse enfrentar os problemas, não só problemas trabalhistas e legais, como o desencaixe para pagar essas indenizações. A Vale do Rio Doce, na época, já era a principal produtora de minério de ferro do mundo, de ouro da América Latina, detinha os direitos minerários sobre 240 mil quilômetros quadrados. Além do ferro, do ouro, tinha cobre, alumínio, nióbio, urânio e dezenas de outros minérios. E também detinha a concessão de 2 das maiores ferrovias do mundo, terminais portuários, tinha a maior frota de navios graneleiros do mundo. Tudo isso foi vendido a preço de banana, como a gente fala, né, por 3 bilhões e 300. De você comprar uma casa que tem um carro do vizinho dentro da garagem, só que esse carro é um BMW. Aí quando você pega a casa, não, o BMW é meu, tá aqui dentro da garagem. Olha bem, foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado
o patrimônio em 92 bilhões de reais. O preço era absurdamente baixo, era preço de banana, não de minério de ferro. Só o lucro da Vale do Rio Doce em 2006 foi de 12 bilhões e 400. E nesse primeiro trimestre do ano de 2007, o lucro já atinge 5 bilhões de reais. O presidente do BNDES anunciou que o governo não desistiria de realizar o leilão. Luiz Carlos Mendonça de Barros criticou os mecanismos utilizados pelos opositores para impedir a venda da Vale e garantiu que os advogados do governo continuariam trabalhando. Esse processo maluco e incorreto de liminares em cascata e que possamos realizar o leilão ainda no dia de hoje. Houve uma insurgência por parte de grande parte dos movimentos sociais, muitas mobilizações em diversos estados, mas infelizmente, apesar dessa insurgência, dessas manifestações, o leilão ocorreu. A privatização da empresa Vale do Rio Doce pelo governo Fernando Henrique Cardoso foi um verdadeiro roubo. O edital nasceu de uma avaliação feita por um consórcio de empresas do qual participaram o Bradesco, a empresa Merrill Lynch e outras empresas. A lei de licitações proíbe que aquela pessoa física ou jurídica que tenha participado da avaliação participe também da arrematação, da compra propriamente dita, direta ou indiretamente. Um dos modeladores que fez a modelagem da privatização, o Bradesco, que não podia ser acionista, hoje é o principal acionista privado. E uma das regras da modelagem que ele fez era não permitir isso. Como é que o Estado não tinha condição de gerir se, sob a direção do Estado, esta empresa não só tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo, como constituiu a maior frota graneleira do mundo? O Serra foi um dos que mais lutou a favor da privatização da Vale. Foi Serra, 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 foi Serra. Como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, né, naquele cheque, né? Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso aí? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros. Um dos mega bilionários do planeta, está fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar, ele está comprando ativos reais.
E não ativos financeiros, moeda falsa. Ele está comprando riqueza real. Quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Presidente Fernando Henrique, você sugeriu fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Não é barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Porque a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele, que é para ele aprender. Eu acho que, olha... Se eu não peço o fuzilamento de Pedro Henrique Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora. Então nós sabemos que não tem pena de morte no Brasil. Não tem. Então é uma força de expressão. E caiu muito bem, no meu entender. Num país sério, o que ele fez com as privatizações aqui, com toda certeza que ele ia para aquele lugar lá. Chegava lá, pá! Tranquilamente. Porque o Serra gosta de espalhar, entre as penas amestradas que ele controla, que eu tenho alguma animosidade pessoal com ele. Eu acho o Serra um grande quadro, acho. Mas na política, você é você e a sua circunstância. E ele é um Fernando Henrique boy. Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique 8 anos. Como é que eu vou me apresentar, por exemplo, se eu fui ministro do Lula? Se eu fui ministro de Itamar Franco? Faz parte da minha biografia, você aceitar ser ministro. E eu rompi com o governo Fernando Henrique e ele ficou os 8 anos. O que aconteceu no governo Fernando Henrique? Na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as Estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Então, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente, do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim.